hoje, nesse momento, colocar Nath e Eike na jaca. Porque o nível do nosso embate transcende, na minha opinião, o que é de jogo. Então, por essa razão, a gente vai decidir manter Domini e Adriana na jaca para não ser incoerente com a Nath e com o Eike. Tivemos embate? Tivemos, mas vamos colocar numa balança, gente, é notório. Então, muito difícil essa decisão, porque a gente também não quer parecer tipo um carrasco ruim, a pessoa sem coração, mas a gente levou realmente que a gente é casal pau. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E aí, gente, gostou da eliminação ou não? Deixa aqui, quer saber a opinião de vocês. E ó, bora fofocar, porque teve ali a divisão do quarto, igual vocês viram, né? O Domini e a Adriana permaneceram lá na jaca. E enquanto isso, gente, tá o casal, os dois casais, né? Thalira e Pessina, Carol e Radamés lá no quarto casal Power, falando sobre a saída da Silvia e do André, falando bastante relacionado à Silvia, né? Que tinha uma relação ali com a Adriana, falando sobre isso. Vou contar para vocês. E a Adriana agora, gente, ela tá falando algumas coisas sobre a Carol. Falando que a Carol, ela deu uma recalculada em tudo. E a Carol agora tá diferente, o discurso dela tá mais doce, tá mais suave, que isso aí é como se a Carol tivesse recalculado a rota e tivesse agindo de uma outra forma para o público não assustar com a Carol verdadeira que ela é aqui fora, com aquela Carol do começo, que não estava mais encarando eles tanto, fazendo gracinha, caras e bocas, enfim, tá? Vou contar tudo aqui para vocês. E bora chegando, deixando o like, ajuda demais o canal. E ó, gente, vou falar no finalzinho do vídeo algumas coisas sobre a cabine de descompressão, porque o Selfie, gente, ele não poupou o Vidinha. Chamou o André de folgado, de espaçoso. Então, ó, se você quer saber de tudo, fica até o final, porque esse vídeo tá sensacional, gente. Então, bora começar aqui pelo Domini e Adriana, que estão conversando ali agora. E aí, gente, a Adriana tá falando assim, que eles não tiveram o mesmo coração que ela, mas o Domini teve quando eles foram casal Power, que eles tiraram a Thalira da sala, né? Que eles foram mais emoção. E, inclusive, o Radamés queria tirar o nome do Jaca, né? O Radamés quis, a Carol que não quis. O Radamés tá querendo chamar a galera inteira para poder brindar. Vamos ver se vai rolar. Ó, gente, enquanto a Adriana, ela tava reclamando ali, né, da Carol ter colocado eles de novo no quarto Jaca, né, que ela não agiu com a emoção, o Domini falou assim, acho que ela foi extremamente coerente. Se ela tivesse feito diferente, eu ia perder o respeito por ela. Então, gente, o Domini meio que... o Domini concordou com a decisão da Carol de ter mantido eles ali no quarto Jaca, tá? Ó, gente, uma observação que a galera tá fazendo ali agora é o seguinte, eles acham que o Cadu e o Vitor, Cadu e a Cris, né, o Vitor e a Rai, eles vão voltar indo meio que pro lado do Domini ali e do Eike, pelo seguinte, a Silvia era considerada como fechamento ali desses casais aqui, né, isso, que estão no casal Power. Então, ela era considerada fechamento deles. Como ela saiu, eles podem entender, né, a Cris, o Cadu e o Vitor, que eles estão no lado errado, pelo fato da Silvia ter saído. O Radamés acha que a Silvia pode ter saído por ela ter ficado muito pro lado do Domini, né? Pro lado da Adriana, de conversinha, de quando a Silvia virou e falou que era para eles poderem falar baixo, né? Para não saber que ela estava fofocando sobre eles. Então o Radamés tem essa concepção assim do porquê que eles saíram. Aí o Radamés falou assim, ó, será que agora vão ser 4 contra 2? 4 casais, né? Os 4 lá contra 2? Será que vai virar o jogo agora de novo? Aí a Carol concordou, falou que vai ser assim a partir de agora. E o Rafa falou assim, eu não penso assim. Eu penso que vai ficar 2, 2 e 2. E eu concordo, gente. Eu acho que vai ficar bem grudados, continuar, né? O Radamés, a Carol, a Thalira e Pessina, 2. Vai continuar o Domini ali com a esposa e o Eike. E 2 do meio ali, que é a Rai com a Cris, os maridos ali, né? Inclusive, o Pessina falou o seguinte, que talvez o público pensou nisso, que o público tirou a Silvia para não ficar desequilibrado e ficar 2, 2 e 2. É o pensamento deles, né? Outra coisa também que eles cogitaram é o seguinte,
ficar os dois casais que já estavam, né? Eles dois, esses outros dois casais, e no meio ali a Cris e o Cadu, a Rai e o Vitor, e esses dois transitar entre esses dois grupos e automaticamente não receber voto nem de um lado nem do outro. Aí o Radamés falou assim: isso funciona só até na quarta-feira, quando eles vão ter que se posicionar e votar de um lado ou do outro, né? Agora, gente, vamos contar um pouquinho sobre a cabine de descompressão, porque o Selfie, gente, ele mostrou aquele VT em que a Carol e a Thalira estavam falando ali da Silvia, né? E depois a Silvia até chega na conversa, elas mudam a conversa de lugar, aí elas começam a falar da Rayane, e aí a Rayane chega e elas mudam de novo o assunto, né? Mas elas estavam falando ali o seguinte, né? Elas estavam comentando que poderia haver um jogo entre a Silvia, Adriana e Domini. Inclusive, a Carol pontuou que o André, ele tinha começado um tumulto ali contra o Domini, né? E aí depois ele mesmo estava tipo meio que voltando atrás e podia ser que eles estavam com um jogo, fazendo um jogo duplo ali. Aí nesse momento o André falou assim que não estava entendendo nada e que a Carol, na verdade, ele tinha já alertado a esposa dele sobre ela e que a Carol, na verdade, a Adriana tinha razão quando ela falava sobre a Carol, né? E aí a Silvia falou assim que, na verdade, a Carol é uma cobra caninana. Aí o Celso falou assim, caninana ou coral? Porque diz que a cobra caninana é uma cobra mansa, né? Aí ela falou assim, não, uma cobra coral. Então tá aí, né, gente? Essa amizade aí, então, pelo jeito, não vai acontecer aqui fora quando saírem, né? Bom, gente, e o Selfie que chamou o André de bebê reborn, gente. Ele falou assim, ó, como vive um bebê reborn na fase adulta? Chamou na cara dura ali o André de bebê reborn, tá? A Silvia, gente, e o André disseram que o Cadu tá sabonetando demais, que inclusive hoje ele abraçou o Domini, né? Que já estavam mudando totalmente de opinião em relação ao Domini. Falaram também que o casal mais falso da casa é Eike e Nath. Eles falaram isso. E também, gente, a Silvia, ela confessou que ela se sentiu usada pela Carol na casa, tá? Ela falou que ela se sentiu, sim, usada pela Carol. E outra coisa que ela falou também é que a Thalira está sendo manipulada pela Carol. Então, só para dar uma palhinha mesmo para vocês, o que rolou ali na cabine de descompressão. E vocês lembram que no outro vídeo eu mostrei para vocês um post no Twitter que os ADM da Carol fez, né? Na DR tava 3 casais e devido à postura ali do casal Silvia e André, eles eram Fica Cadu. Aí o Self mostrou esse post para eles ali. E aí a Silvia falou assim: elas, Carol e Thalira, estavam sendo cobras comigo. Né? Essa foi a justificativa dela ali no programa, tá, gente? E aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso tudo. Amanhã a gente volta com mais fofoca aqui no canal. Amanhã não, né, gente? Hoje, porque agora é 1h24, né? Hoje ainda a gente volta com mais fofoca aqui. Vamos ver como é que vai se desenhar esse dia de hoje aí. Se o pessoal vai ficar mais de boa na lagoa. Vamos ver, né? No mais, gente, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero mandar um beijo para todo mundo aqui do canal. Quero mandar um beijo grande para a Jane, minha xará. E é isso, meu povo. Um beijo. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau.